começar só para aquecer. Bom, estamos ao vivo. Vamos ver, vamos esperar um pouquinho para ver se deu certo o link. A gente já compartilha. Espera aí, vamos ver. Legal. Está certinho. Deixa eu ver aqui. Nossa live. Ah, o Fernando voltou. Fernando do Homens que Sentem. Aí, Fernando, tá com a gente? Oi, agora tá bem melhor. Ah, legal. Bom, vamos lá? Vamos. Então, vamos lá, Pá. Começa aí. Vamos. Oi, gente. Boa noite. É uma grande honra estar aqui hoje reunida com a Tuane e com os meninos aqui dos Homens que Sentem, porque a Central das Mulheres foi um projeto, né, idealizado pela Tuane e que a agência I.O. abraçou com a maior garra mesmo, porque a gente acredita muito nessa união de ideias. Então, quando uma pessoa tem essa força de vontade e tem um propósito grande, e a gente tem condições de colocar isso e fazer acontecer, então faz parte da agência, né, entrar com essa energia toda, e não foi difícil fazer com que a equipe abraçasse esse projeto, porque hoje o Dia das Mulheres, né, que foi comemorado na semana, ele é marcado por muitas lutas e muitas conquistas, e se a gente for analisar isso a longo prazo, há muito tempo atrás, a gente ainda tem muito o que conquistar, que foi o que aconteceu nessa websérie. Nós reunimos 8 cartas sobre violência de gênero, com 8 mulheres de diferentes idades, vamos dizer, várias nomenclaturas, né? Eu não sei como que a gente pode definir, né? Tu depois você pode ir me ajustando aí, me ajudando a falar, para que trouxessem histórias sobre violência de gênero. E o que mais me surpreendeu, não só para mim, como toda a equipe para IO, foram situações que nós, mulheres, vivemos dentro da nossa rotina, seja em casa, seja no trabalho, seja em ambiente político. Então, não é aquela violência que a gente imagina que seja só a sexual ou a violência física, é a violência psicológica, patrimonial. Então, são muitas coisas que envolvem as mulheres, né, que hoje é muito corriqueiro, e que a gente foi impactado, né, nós mulheres que abraçamos o projeto e fizemos tudo, nós ficamos surpreendidas com as histórias. E aí nós trouxemos hoje o Ricardo e o Fernando do Grupo Homens que Sentem, para eles também mostrarem para a gente qual foi o impacto deles ao verem os relatos, as cartas e os documentários. Então, eu vou abrir aqui o espaço, né, para a gente debater sobre isso. Se a Tu quiser dar uma... Antes de passar para eles, eu falo. Isso, então. Legal. Bom, então, gente, boa noite. Muito bom estar aqui com a Paloma, com o Fernando, que a gente já trabalha junto há tanto tempo também, né, Fernando? Em vários projetos, né? Que bom. E Ricardo também, prazer em conhecer. Que bom que está integrando Homens que Sentem, que é um projeto super bacana. E, bom, como a Paloma falou, o Central das Mulheres é um projeto muito especial e ele vem sendo gestado desde o ano passado. Ele surgiu na minha cabeça ano passado, e ele vem, na verdade, numa esteira de pensar esses tipos de violências que a Paloma falou, e principalmente algumas que estão mais na ordem do dia, assim, talvez na minha vida, né, especificamente, porque eu sou uma mulher que eu trabalho bastante com política, com a vida pública, então é muito interessante de ver, às vezes, né, como é isso, cada mulher, não existe uma mulher universal, né, então cada mulher, às vezes, vivencia as violências de uma forma específica, né. Então, em decorrência de acontecimentos não muito felizes, né, eu me vi de frente principalmente com a violência política de gênero, e o projeto, o Central das Mulheres, né, o que era o embrião do Central das Mulheres nasceu um pouco disso, né, e depois foi evoluindo em contato
com a Paloma, com a agência IO, a gente falou, não, vamos expandir, vamos falar sobre violência de gênero no geral. E aí a gente foi fechando e definindo o escopo do Central das Mulheres, que fala de violências, dos diversos tipos de violências, e às vezes é isso, nas cartas vocês vão ver, né, como as mulheres, né, uma mesma mulher, enfim, uma mesma história tem mais de um tipo de violência, né, porque é assim que acontece na vida, né, é assim que acontece mesmo, e tem mulheres de todos, né, o que é muito rico é isso, tem mulheres de 70 anos até 20 e poucos anos, e isso é muito legal, né, então a gente tem mulheres de 70 e poucos anos, 50 e poucos anos, 40 e poucos, 30 e poucos, 20 e poucos, e isso é muito, muito importante. Tem mulheres brancas, tem mulheres pretas, tem mulheres trans, tem mulheres cis, e tem mulheres de diferentes orientações sexuais também. Então, essa diversidade foi muito importante, a gente pensou muito sobre isso, né, Paloma, na hora de montar o projeto e de ir coletando as histórias, porque é isso, não existe uma mulher universal, e as violências, elas, no fundo, né, quem assiste, né, e a gente recebeu esse feedback de várias formas, foi isso, né, as mulheres se identificam com as histórias, ponto, né, porque todas sofrem violência em algum momento. Mas é isso. Então, agora passo a palavra aí para o Fernando, para o Ricardo se apresentarem e apresentarem o Homens que Sentem, que é esse projeto muito bacana. Fernando caiu aí, Ricardo, você pega? Pega. Fernando, está no mudo, está no mudo. Desculpa, eu tinha colocado no mudo aqui. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar pelo projeto. Assim, eu ouvi todos os relatos e assim foi sensacional. Eu acho que essa questão do relato, né, tem um poder muito grande de gerar empatia, né, de você se colocar no lugar da pessoa, de acolher aquela dor do próximo, né? Então foi muito bom e aquilo, né? Se você passou por isso, né, você se identifica. Se você não passou, você fica, nossa, aquela pessoa sofreu tudo isso, como que ela aguentou, né? Se ela aguentou, será que eu posso aguentar muito mais? Então é sensacional. Parabéns para vocês. Foi um projeto muito bonito. Agora, sobre o Homens que Sentem, né, fazer uma breve introdução aqui do grupo. Nosso grupo foi fundado em 2019, novembro de 2019, né, com a ajuda da Rede 5050. Tuane também ajudou bastante aí, teve uma atuação fundamental aí no início do grupo. E a ideia do grupo é criar esse espaço dos homens refletirem, né, sobre masculinidade, trabalhar essas questões de masculinidade, de machismo, e a gente rever, né, nossas posturas, rever nossos privilégios, e também a gente ouvir as mulheres, que é super importante, né? Para a gente entender, né, a gravidade do machismo, a gente tem que estar preparado para ouvir as mulheres. E o projeto Central das Mulheres é uma oportunidade, né? E assim, o grupo está aberto, né, para quem quiser, os homens que estiverem ouvindo, que quiser participar, tem o nosso Instagram lá, só entrar em contato que o grupo está sempre aberto. Aí sobre a Central das Mulheres, assim, todos foram bem profundos mas teve um que me gerou aquele impacto assim, que me fez refletir muito, né, que foi aquele relato da mãe, né? Depois o Fernando conta aí também como vocês, na visão dos homens, o que vocês acharam? Tá. Foi aquele relato da mãe, né, que relatou que teve muita dificuldade na maternidade. O pai, apesar do pai estar presente fisicamente, ele não estava presente emocionalmente, responsável, né, no sentido de dividir, né, as responsabilidades, né. E com o tempo ele foi tendo atitudes violentas, né, diminuindo a dor dela, diminuindo todo aquele esforço que ela está tendo para cuidar do lar. Enfim, eu me identifiquei muito porque teve um momento da minha vida que eu fui aquele cara. Eu trabalhava em São Paulo, eu tinha um emprego com um bom salário lá, eu saía de casa às 7 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite. Aí eu chegava em casa, minha esposa exausta emocionalmente, exausta fisicamente, e assim, aí ela dava todo o relatório diário de tudo que aconteceu, né? Nós temos 2 filhos, e assim, é uma rotina bem puxada mesmo, né?
E aí, por mais que assim, eu sentasse, escutasse ela, eu não conseguia me conectar com essa situação. Porque assim, para mim era eu trabalhando e ela aqui com as crianças, né? Então eu não conseguia criar essa conexão. Teve até uma situação em que a gente brigou por causa disso, né? E aí eu falei, você está cansada? Mas o que você fez hoje? E essa pergunta para ela foi, assim, foi uma pergunta extremamente violenta da minha parte, né? Porque eu peguei toda aquela dor dela e reduzia nada. Seu áudio, Fernando, acho que tá. Põe o microfone um pouco mais perto. Tá cortando? Não, tava baixo. Põe um pouco mais perto. Tá, deixa eu me aproximar. Agora. Tá me ouvindo melhor agora? Isso, melhor, melhor. Então, aí quando eu fiz essa pergunta para ela, eu reduzi a dor dela a nada, né? E foi assim, profundamente magoada com isso e tal. E assim, a gente conversou muito sobre isso e para mim sempre foi muito difícil me conectar. Aí teve uma situação em que eu passei a ser autônomo, comecei a trabalhar em casa, e aí eu comecei a vivenciar essa questão do lar, né? Enquanto eu estava trabalhando, eu estava executando as atividades do lar, cuidando dos filhos, eu comecei a exercer esse papel de cuidador. E aí eu entendi, aí eu consegui me conectar e vi na pele o quanto é difícil. E você, hoje, nesse ponto, Fernando, quando você fala quando você começou a ser cuidador, você fala uma coisa que a mulher fala na carta que eu achei sensacional, Sim. que é muito essa diferença entre mãe e cuidadora, pai e cuidador, né? Que numa mesma pessoa você tem diferentes papéis, né? E a Paloma e Ricardo também é pai, podem falar sobre isso, né? Como que vocês veem isso? Porque eu achei sensacional ela pontuar isso, né, Fernando? Porque são coisas diferentes. E muitas vezes os homens, eles aparecem mais só para ser pai. Então, é só para brincar, é só para levar para o parque, é só para levar para o shopping, é só para comprar um brinquedo, enfim. Mas o cuidado, você botar para dormir, você dar banho, você tirar a fralda, você, né, tá ali nessa coisa do cuidado, que é cotidiano, isso é muito exaustivo, né? Eu ia entrar nesse ponto daqui a pouco, realmente. Foi uma frase dela também que me chamou muita atenção. Quando eu comecei a fazer esses cuidados, assim, entendia que assim, eu também fico totalmente esgotado e cansado, né? Porque é muito difícil conciliar. E aí, nessa fala dela, a minha esposa, em muitas situações, ela falava a mesma frase, só que com outras palavras. E eu não conseguia entender. Hoje eu entendo que existe uma diferença muito grande. Muito grande. Na maior parte do tempo, a gente está sendo cuidador. É extremamente difícil, né, você ser pai, você ser mãe, né? Então, até uma tarefa que a gente tem que colocar em prática e tal, para tentar conciliar as duas coisas, né? Mas é muito difícil. E aí, em muitas situações, eu me vi, quando eu ouvi o relato, eu me questionei. Teve muitas situações que eu fui só cuidador, né? Teve muitas situações que eu fui pai, muitas situações que eu não consegui conciliar as duas coisas. Então, assim, foi o relato que mais me impactou, assim, até mesmo porque hoje eu consigo sentir um pouco disso, né? Eu consigo me colocar um pouco no lugar dessas mulheres que têm essa rotina exaustiva, não tem ajuda, né? Não, quer dizer, não tem a participação do pai, né? E ficam sobrecarregados. Exato, Fer, é real, né? Ricardo, o que você pensou sobre isso? Por exemplo, esse relato da maternidade, você como pai, você se vê como cuidador também? Como que ficou isso para você? E se apresenta também. Eu tenho... Tudo bom? Eu sou o Ricardo, mas as pessoas me chamam de Maru, todo mundo me chama de Maru, na verdade. Quando fala Ricardo, eu quase não atendo, porque eu não sei que sou eu, entendeu, Ricardo? Mas tudo bem. Eu faço parte do HQS já há algum tempo, mas por ter uma menina de 10 meses, eu peguei esse ano inteiro para me dedicar a ela, então acabei não participando do grupo esse ano. Mas em relação, é engraçado, né? Porque a maior parte dos homens acaba tendo uma noção de quanto são machistas ou coisas do gênero quando nasce um filho, né? Porque aí a dificuldade de você ser pai, e é o que o Fernando está falando, de ser pai
E assim, é ser pai, não é ser um cuidador, uma pessoa, o provedor que só traz o dinheiro, é ser pai. Nesse ponto, eu acho que entra um questionamento bem grande, assim, em relação ao que eu estou fazendo da minha vida e o que eu quero da vida para os meus filhos, né? O que eu quero desse mundo para os meus filhos. Nesse ponto, quando acabam tendo uma criança. O que eu acho muito louco, porque você tem uma vida inteira para despertar. Você, homem, você tem uma vida inteira para despertar, mas você acaba fazendo. Desculpa, eu vou falar um palavrão. Pode falar palavrão? Tudo bem, né? Pode. Você faz uma merda inteira, na vida inteira, e aí depois, quando nasce uma criança, você vai falar, vou diferente. Brother, desculpa, você não vai ser diferente, é o tal do desconstrução. Porque ninguém fala, eu tô reconstruindo. Porque você não vai reconstruir, você vai destruir primeiro quem você é. Então, no fundo, realmente você tem que destruir tudo aquilo que você foi e um homem repaginado e que talvez não aconteça nessa vida. Então, o meu ponto de vista é assim, essa geração minha, do Fernando, perdida, já se perdeu. O que a gente tem. Ricardo tá rebobinando para vocês também? Tá sim. Então fala, pá, já que entrou nessa carta, você gostou tanto dessa carta, né? Assim, você falou, nossa, essa carta você vai pegar para mim, né? Você quer falar sobre ela? Quero, porque eu também sou mãe, e assim como o Ricardo falou, tem muitas coisas que chegam até nós depois que o filho nasce. Nós temos muita teoria e a gente acha que com a gente vai ser diferente. Mas aí entra a exaustão da maternidade, depois também tem o trabalho de casa, e são muitas coisas que o relacionamento ele acaba ficando mais distante. Aquele comprometimento do marido e mulher, ele fica muito exaustivo também. E eu acho que na maioria dos casos o fardo da mulher ele é muito maior, né? A mulher passa pelo puerpério, que já são os hormônios que já deixa a gente extremamente fora de si, com o nosso emocional muito abalado. E ainda você tem que lidar com o exaustivo da madrugada, da amamentação, e são tantas coisas. E aí chega o marido, que também trabalhou o dia inteiro, e você fala assim, viu, me socorre, por favor. Ele falou, mas eu tô cansado, eu trabalhei o dia inteiro, né? E foi o que o Fernando falou. Mas o que você fez o dia inteiro? Nossa. Cara, explica para a galera assim, o que é puerpério, que é esse assunto tão importante de falar sobre a gente fala de maternidade, né? Tenta explicar um pouquinho assim e trocar em miúdos assim. É o período, o pós-parto, né, que o corpo ele começa a voltar ao seu lugar. Então, você imagina, durante 9 meses, os órgãos foram deslocados, né, os hormônios também foram alterados, e aí o corpo da mulher começa a voltar ao estado de antes da gestação. Então, isso gera uma reação química muito forte para a mulher, né, para a mãe, e isso gera alguns conflitos internos, então muita tristeza, talvez muitas passam por uma depressão pós-parto, que também é associado a essa explosão de hormônios, né, então são coisas que nós, mulheres, não controlamos, a gente sente muito, é muito intenso, então isso é o puerpério, né, que tem mulheres que levam 40 dias e tem mulheres que levam 1 ano, para conseguir voltar ao normal. Então, a falta de conhecimento sobre esse assunto para os homens acabam gerando vários atritos e muitos divórcios nesse primeiro ano, né? Eu não sei em números, mas a taxa de divórcio no primeiro ano do bebê ele é enorme, é assustador de ver. E aí muitas mulheres acabam se vendo sozinhas dentro desse turbilhão de hormônios e dentro dessa demanda imensa e mais o peso de ser mãe, porque as crianças elas exigem mais da mãe. Nós temos um laço da geração, da amamentação. Nesse primeiro momento não tem como, né, pá? Não tem como. Então o homem ele vem com esse suporte
para ajudar, né? Dividir as tarefas da casa e dividir as tarefas da demanda de fazer dormir, de dar o banho, de deixar a comida pronta. Então, esse compartilhamento que acaba gerando os atritos, e aí vem essa violência de gênero com frases, com Como a da situações, carta, né? Quando ele como fala, a eu da cansei de ser, eu tô me sentindo uma empregada, né? Quando o companheiro da mulher fala isso, assim, é uma coisa assim, é muito gritante, né? Como vocês homens viram isso, assim? Vocês se viram em algum momento, assim, se sentindo um pouco a empregada da casa? Como, Ricardo, você tá aí de volta? Fer, você tá aí? Ô, Ricardo, você não quer concluir a sua linha de raciocínio? É. Ricardo? Tá ouvindo? Pode falar Maru? você, Fer, qualquer coisa. Retoma aí. Então, sobre essa Não, questão, né? eu só ia de homens. Ah, Acho que tá. o Ricardo, se quiser concluir a sua linha de raciocínio aí, fica à vontade. Ricardo voltou? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora Sim. sim. Agora sim. Sim. Então tá, eu só queria concluir dizendo que a minha geração e a do Fernando estão perdidas. Os homens da nossa geração não vão se desconstruir nessa vida e nem vão se reconstruir nessa vida. O que a gente tem que se preocupar é de fazer as gerações futuras não cair nessa roubada. Então, nesse sentido, ser pai e não cuidador é nossa responsabilidade. Entender que a mulher tem obrigação, assim como você também tem obrigação dentro do lar, é nossa responsabilidade. E eu não estou falando isso porque, pelo fato de, eu mudei, a gente vai ser muito difícil de mudar, mas se a gente começar a mostrar o caminho, ou dar o exemplo gerações futuras, eu já fico super feliz, entendeu? Agora, se desconstruir nessa vida, eu acho muito, muito difícil. Eu acho que o machismo é tão estrutural que não adianta. A gente é tão enraizado nisso que vamos continuar. Agora, só para puxar a sua pergunta, para não sair da linha ali. Quando o cara fala, me senti uma empregada, na verdade já é o machismo porque é empregada, né? Não existe empregado, né? Não existe o dono do lado. O cara que. É uma questão tão. Por isso que eu falo, é tão estrutural esse processo, porque, na verdade, é a obrigação de quem vive, de quem mora, né, na casa. Enfim, é isso. Ele não estava fazendo nada demais, ele estava cansado. Ela falou assim: ele estava cansado de lavar roupa, de lavar a própria roupa e lavar a roupa da criança, né? De lavar a roupa da criança e lavar a roupa da esposa, que vivia amamentando e precisando dormir, né? Entre uma mamada e outra, né? Mas, Tuane, sabe que eu fico mais nervoso? Não é nem desse tipo de gente, desse tipo de homem que fala assim, não, estou muito cansado porque eu estou fazendo o básico. O que eu fico muito irritado é o homem que faz o básico e quer biscoito, porque verdade. Fez o básico. É verdade. Esse sim me irrita, esse me irrita. E, Ricardo, e qual que foi a carta que mais te chamou a atenção? Do Fernando foi essa da maternidade, assim, que mexeu muito com ele. Além dessa, tem alguma outra que você destaca alguma coisa? A primeira carta, que ela fala que é a minha também. Pai Conta, que ela fala que ela conseguiu e no final, sabe o que é? Não, porque isso é um relato normal de uma boa parte da população brasileira, né? O homem machista que cria a menina e a menina não pode fazer nada, e assim, isso é um relato normal e é uma violência tão grande, mas o que me pegou foi o final, quando ela fala, não, mas eu o perdoo. Que, na verdade, quem tem que se perdoar é você por ter acreditado em tudo isso, né? Ele dane-se, a questão é assim, ó, tá doendo ainda em você? Se o perdão tá te tirando a dor, beleza,
perdoar. Só que o problema do homem é do homem. O homem está causando isso em você, não é você que é a responsável, você tem que se auto-perdoar, senão você nunca se liberta dessa bagaça toda aí. E aí é muito doido quando ela fala isso, porque somos nós, né? Acho que a maior parte do tempo somos nós. Eu tenho questões muito, muito grandes com a minha família por causa disso, porque um monte de conceitos pré-estabelecidos, e quando você vai tentar sair desse conceito, você se sente culpado. E aí você fala, putz, e aí, eu tô me sentindo culpado, nossa, será que eu tenho... Até hoje, para você pertencer a um grupo de amigos homens, você assim, se você não entra nas brincadeiras machistas, você é excluído. E aí, para você pertencer, você precisa entrar nas brincadeiras machistas, prefiro não entrar e não ter amigos. Então, eu lembro do Fernando sempre falar isso. O Fernando sempre comentar dessa dificuldade de pertencer a grupos de amizades masculinas, né, Fernando? Dessa dificuldade muito grande, né? E deixa eu contar dessa carta, porque ela é a minha... Eu não sei se eu tenho uma preferida, mas essa carta mexeu muito comigo, porque vou entregar aqui algumas coisas. Essa carta é de uma mulher de 70 e poucos anos. E ela veio dessa geração em que, né, como o Ricardo falou, hoje em dia, a Pá também ficou muito mexida. A gente chorou muito nesse documentário, né, Paloma? Os bastidores do documentário, gente, foi que a gente chorou assim. Muito, né? E, assim, pega para várias gerações esse pai, né? Esse pai, ele existe, ele vem sendo reproduzido em várias gerações, né? Mas, se pensar numa mulher de 70 anos, né, que quando ela era criança, gente, eu sou de humanas, ela nasceu em 1950, alguma coisa assim, né? Por aí, né? No meio do século passado. Então, esse pai, ele era muito mais forte, essa postura, né? E ela tem 70 e poucos anos, e quando ela foi me contar essa história, isso ainda foi muito difícil para ela, porque ela se sentia com muito medo de estar, olha isso, de estar faltando com respeito com o pai dela, de estar de alguma forma maculando a imagem, a memória dele. E ela teve um medo horrível de que alguém da família dela descobrisse que fosse ela e que ela estava falando não mal, ela estava apenas contando como que foi a experiência dela com o pai dela. Então, assim, a Paloma sabe como foi muito delicado o processo de coleta das histórias, porque em muitos momentos era muito difícil para as mulheres acessarem essas memórias, né? Então, assim, o que foi na carta, gente, muitas vezes tinha muito mais coisa para colocar nas cartas, só que não cabe, né? Não cabia. Mas tinha muito mais coisa, causos, né, histórias dentro dessas histórias muito mais pesadas, assim, e emocionais, difícil mesmo, né? E esse pai autoritário e violento ele vem sendo reproduzido, né? É muito difícil de lidar, né, em diferentes gerações, né, Pá? Essa repetição de padrão, né? A gente repete padrões sem questionar se está certo ou errado. Quando a Tuane passou essa carta no grupo, né? As cartas que eram sendo aprovadas, elas iam compartilhando num grupo, e eu não sabia que era de uma mulher de 70 e poucos anos, e a hora que eu li, eu fiquei tão impactada, porque eu tive isso dentro da minha família, com uma prima que tem a minha idade, né? Hoje eu tenho 39 anos, minha prima deve ter 40 e 41, e o meu tio fazia isso, né? Falava que não precisava estudar, que não tinha necessidade, que ela tinha que fazer curso de corte e costura, que ela só tinha que fazer datilografia, que era o máximo, né? Dentro da família dela, porque para cuidar de um lar não precisava. Então, quando eu fui relendo as cartas, muitas coisas a gente vê uma cópia de reproduções, né? São padrões do nosso lado, né? Da tia, de um primo ou de uma amiga, né? Que nem teve aquele relato de uma mulher que sofreu assédio na empresa, né? Ela era advogada e ela abriu mão da profissão dela por preservar tanto o lado psicológico quanto a filha. Então, você imagina, para nós, para tu, né, a gente
teve que lutar para conquistar nosso espaço, né? A nossa geração teve a gente se desbravou mesmo, a gente assumiu um papel de leoa, de ter que fazer por merecer e tá ali por merecer, e mesmo assim, com salários mais baixos, com menos oportunidades. E quando a gente chega lá, a gente ainda tem que lidar com esse machismo, né? E provar que somos capazes, e que não é a roupa que a gente usa, não é o jeito que a gente fala que diz que nós somos merecedoras ou não desse diploma. Então, é muito difícil lidar com tudo isso. Então, eu mesclei umas duas cartas aí, porque eu acho que existe essa repetição dentro dessas histórias, né? Para mostrar para vocês que eu queria até ouvir, né, Ricardo e Fernando, se vocês já tiveram alguma experiência, né, nesse lado profissional. Eu ia perguntar isso também. Eu sou engenheiro civil, né, então o machismo na minha profissão é gritante, né? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu sempre presenciei. Muitas vezes eu fui conivente, muitas vezes também tive atitude machista em relação a colegas de trabalho, mulheres. O que eu senti é que, de uns anos para cá, melhorou muito isso, né? Nas últimas empresas que eu trabalhei, eu percebi que as mulheres estavam sendo bem mais respeitadas, inclusive, tinha muitas mulheres ocupando posições de liderança, enfim, melhorou mais. Desde quando eu comecei a trabalhar na área, sempre foi muito gritante, assim, muito, do tipo pedreiro ficar fazendo piadinha em obra, ia lá estagiária lá de engenharia na obra, toda a equipe lá, né, de mão de obra pegar super pesado, inclusive eu já vi relatos, né, de colegas de trabalho que elas tinham medo de ir em obra, elas pediam para alguém acompanhar. Inclusive teve uma colega de trabalho minha que uma vez pediu para eu acompanhar ela num determinado lugar, que ela precisava levar um documento, e a pessoa que ia receber o documento, o homem que ia receber o documento, já estava assediando ela há um bom tempo. Caramba! Então, é muito gritante, assim, muito gritante. E você, Ricardo? Eu vou falar um relato e a Paloma vai falar, pô, faz parte do... Porque eu sou publicitário. Imagina como é. Imagina você trabalhar numa empresa onde você vê uma rinca de homens cis, brancos, super machistas, fazendo campanha em pró feminismo. A campanha sai da cabeça de um homem e aí coloca no ar e ganha prêmio. Legal, né? É bem bacana. Aí você vê lá a rinca de CEOs e diretores que participaram disso eram todos homens. O mercado é muito louco, né? O mercado é muito maluco. Se a gente entra e tem a colocar a culpa no mercado, a gente também é responsável. Eu já cometi muito assédio, não assédio sexual, mas assédio moral de obrigar funcionário a ficar depois do trabalho, entendeu? Não sabendo que você vai sair às 11 horas da noite nessa agência para ainda pegar metrô. Brother. Entendi, só que sim. No contexto você não percebe, você acha, beleza, vou ficar aí e tal, e comer pizza e tal. São detalhes tão bobos, mas tão bobos, e que não funciona. Assim, como o Fernando falou, o mercado melhorou bastante, mas ainda assim é muito... O mercado por si é violento, né? Principalmente o mercado de comunicação. O que eu acho do contexto de trabalho é que atinge tanto homens quanto mulheres. Só que se você não está disposto a olhar não com o seu prisma, mas olhar com o prisma do outro, você vai achar que é normal esse processo, tanto para homens quanto para mulher, e não é. O simples fato de você sair meia hora antes, meia hora depois para a mulher já muda tudo, já é super diferente. Então, é o nesse horário contexto de que eu acho que saída da escola, né? É o horário da creche, né? Exato. Isso é muito real. Eu lembro da minha mãe, assim, quando eu ia me buscar na creche,
E assim, 10 minutos faz muita diferença, porque a criança fica lá desesperada, a mãe não aparece, enfim. Essas coisas de fato fazem muita diferença, né, Ricardo? Só um parênteses, né? Alô? Estão ouvindo? Voltou. Agora sim. Oi, voltou. Estão ouvindo? Não, e faz total sentido, e não só por isso, porque pelo simples fato de por que que a mulher precisa ir na escola, por que que isso não é compartilhado? Então envolve um contexto social muito maior. Assim como um contexto social que envolve. Então não adianta você trocar. Ah, beleza, então vamos falar, vamos. Que nem aquelas agências super descoladas que falam, beleza, vamos aqui, nós somos super diversos, e aí você vai ver, tem mesa de pimbolim, mesa de bilhar, tem 5 pessoas negras, mas todos trabalhando na recepção, e aí você vai ver o board de pessoas e são todos homens brancos cis. Então não funciona. Não é mudar o trabalho, eu acho que é mudar a estrutura, tanto de trabalho quanto social. Mas para isso é Exato, luta, né? exato. Você colocou um ponto que eu lembrei de uma história que aconteceu comigo, que é essa parte da escola, né? A mãe que vai. Então, eu fiz todo o papel de ir atrás das escolas, fazer as visitas, né? Na introdução da minha filha. E eu que acompanhei tudo. E na hora de assinar o contrato da escola, ela me deu o papel e eu fui assinar. E ela falou assim: não, não, não é você que assina. Eu falei: por quê? Não, é o pai da criança, quem assina é o provedor. Eu falei, mas quem disse que é ele que vai pagar? Né? Quem disse que é um pai presente? Você não sabe a história da minha vida. E assim, isso aconteceu quando? Ano passado. Então, essa quebra, né? Você falou, essa cultura, essa hierarquia, ela é muito enraizada, né? Então, Muito, é muito. muito. E são situações que a gente não sabe, na hora você não tem nem reação, né, para falar. E aí eu peguei, ela falou, viu, mas se eu tiver que alterar esse contrato, vai demorar muito. Não é mais fácil você levar para casa e trazer amanhã assinado pelo seu marido? Gente, que horror, né? É muito É, difícil, gente. Uma coisa assim, você Essa, vê, uma coisa cotidiana, simples, né? E essa nisso que vocês estão relatando, né? Eu sempre acho muito importante a gente falar disso, dessa questão da. Ainda mais em momento de pandemia, né, gente? Que os pais estão em casa com as crianças o tempo inteiro. A gente acabou até de ver recentemente a gente fazendo passeata para abrir as escolas, né? E assim, em meio à pandemia, a galera está querendo desovar as crianças na escola. Até uma amiga mãe me falou, minha amiga me falou, né? Não, é fundamental, parece que as pessoas é isso, né? Ficar longe, né? Ter algum lugar para deixar as crianças. Claro que isso é muito pesado, né? Mas é que eu acho que é isso, tá todo mundo sentindo muito, e as mães mais do que qualquer pessoa, né? Porque sempre sobra para elas, né? Essa questão do trabalho reprodutivo. Essa diferença entre trabalho reprodutivo e trabalho produtivo é muito importante, porque a gente precisa socialmente redistribuir isso, como o Ricardo falou, né? E a gente sempre, as feministas sempre batem muito nessa tecla, porque é isso. O trabalho reprodutivo, a gente historicamente associou à mulher. Então, quem educa, quem cuida é a mulher. Mas não, isso é um trabalho. Isso é cansativo, isso é um trabalho emocional, um trabalho a gente chama de trabalho reprodutivo, né? Então, é muito complicado, né? Porque às vezes é isso, numa mesma pessoa tem a mãe, a gente sabe como na estrutura social do Brasil, muitas mães são chefes de família, né? E se a Paloma fosse a chefe da família dela, isso no caso né? No caso pode ser, porque trabalha na agência e tudo mais, mas a pessoa não sabe. Então ela vê uma mulher, não, mas tem um homem ali, né? Que prove, sendo que muitas vezes, muitas famílias nem tem o homem, né? Não tem o pai. Exato. Então, mas a coisa se reproduz, né, Fernando? Você ia falar alguma coisa? Não, sobre essa história de escola, né? Tem uma frase com essa história de aula online, tem uma frase que eu tenho escutado bastante, né? Que eu fico trabalhando do lado dos meus filhos enquanto eles estão fazendo as aulas. As professoras sempre repetem: ah, se vocês tiverem dificuldade, pede ajuda para a mãe.
Aí mas tô aqui, o pai tá aqui do lado. Às vezes eu falo alto, né? Para dar um toque nelas, né? Até mesmo para dar um toque nelas sobre essa reprodução de machismo, né? E é uma frase muito frequente, assim, muito, já escutei várias vezes. E aí eu fico refletindo, né? Como ainda é forte, como o Maru falou, né? Como o machismo é estrutural, né? As pessoas reproduzem, tanto homens e mulheres reproduzem o machismo e nem percebem, né? Tu, você tá Eu tá mutado. acho que o Tá no mudo. tá mudo Voltou agora, ali. desculpa. Eu queria muito que a gente falasse, até para talvez já encaminhando para o fim, né, Pá? Mas eu queria muito que a gente falasse da carta muito especial, que é a carta de uma criança trans, né? Enfim, que é uma mulher trans que foi uma criança trans, né? Que acho que foi uma coisa fundamental, né, para que aconteceu, de a gente ter essa carta e o recorte, né, de dá bastante ênfase na história de uma criança trans, porque crianças trans existem e precisam ser protegidas e cuidadas, né? Porque vocês, não sei, aí eu quero saber de vocês, né? O que vocês já ouviram, porque eu já ouvi muito isso. Não, mas criança trans não existe, e toda essa questão que entra daí na questão da escola, por exemplo, aí não pode ter educação sexual na escola, não pode falar de gênero na escola, porque vai influenciar, que não sei o quê, não, porque menino nasce menino, menina nasce menina, e não, existem crianças trans, as pessoas já nascem sendo quem elas são, né? Independente do desenvolvimento que elas vão ter, a relação que elas vão desenvolver com a sua própria identidade, né? E é lindíssima essa carta, né? A Laura fez um comentário aqui também. Essa carta é linda e é tão fundamental a gente falar isso, porque o tanto de violência que essa mulher passou quando ela era criança, quando ela era jovem, gente, é assim, absurdo, né? Sim. Eu, nessa carta, assim, uma reflexão que eu fiz, porque assim, não é o meu espaço de fala, então às vezes é até difícil a gente se conectar com essa Mas história, você né? é pai, imagina se seus filhos fossem, se eu tivesse Exatamente, um filho trans, é, entendeu? exatamente. Mas o que me veio uma reflexão muito profunda nisso, eu fiquei tentando me pôr no lugar dessa pessoa, né? Imagine, né, você se sente de um jeito e a sociedade inteira falando que você não é aquilo que você está se sentindo, né? Mexe muito com a questão do existencialismo, né? De como você se enxerga para o mundo e como deve ser difícil, né? Você conviver com um monte de gente falando que você não é assim que você é. Você tem que ser assim, assim, assado. Então, assim, foi uma história lindíssima, né? De superação, de luta, né? Enfim, eu fiquei bastante impressionado assim, com essa carta nesse sentido, né? Por causa da luta, né? Da superação. Ricardo, quer falar? Oi, vocês estão me ouvindo? Pode falar, estamos te ouvindo. Sim. Primeiro que eu acho que a gente deveria extinguir o termo binário. Binário eu acho que é um termo, tipo, se você ou é homem ou mulher, meu, isso não existe. Isso é um conceito criado Exatamente, exatamente. bizarramente, assim. É, é, e segundo que eu acho que a gente perde muito não olhando para esse pessoal. A gente perde muito, muito não olhando para o que é real, porque isso é, como o Fernando falou, não é o meu local de fala. Só que eu tenho amigos trans e eu sei a dificuldade que é você se encontrar. Porque se você fala, beleza, eu sou fulano, mas aí, porra, ser fulano, você tem que se classificar, entrar numa classificação de, mas você é homem, mas você é mulher, mas você é isso, mas, porra, eu sou fulano, entendeu? É isso. É só o fulano. Não é maravilhoso você ser só o fulano? É maravilhoso. O que eu acho louco é a quantidade de pessoas que criticam o contexto todo o contexto de trans e tal, mas que no fundo é tudo é aquele negócio de ter medo, né? Não é ter medo, é muito desconhecido para as pessoas que são binárias. Mas por que é desconhecido? Porque não se deu nem a oportunidade de conhecer.
Exato, Ricardo, E porque só um aí entra parênteses, naquele né? negócio, mas e se eu conhecer, e se eu querer, e se eu me... Exato, exato, porque as pessoas trans, elas não, a gente tem um preconceito, uma violência tão grande, que são as pessoas que a gente nem às vezes tem o nosso convívio, as pessoas trans e travestis, porque são pessoas que são mortas, são pessoas alvo da sociedade, né? Então é muito louco pensar de que às vezes você não está convivendo com essas pessoas porque elas são marginalizadas ou porque elas estão sendo mortas, isso é muito cruel. É muito cruel. É, E eu acho que a violência está nisso, a violência está em não olhar para isso e não se importar. É muito maior uma violência porque isso reflete nela mesmo. Ela não sabe quem ela é, mas ela não precisa ser. Ela, quer dizer, ela não precisa se enquadrar em sou homem ou mulher ou sou. Ela é aquilo. A nossa dificuldade é muito louco, né? A nossa dificuldade é que a gente não consegue aceitar sem a gente ter um padrão. E, meu, tem tanta gente sem padrão. Eu acho que a gente vive numa pandemia há muito tempo, né? Uma pandemia de falta de empatia, né? Falta de compaixão. E, infelizmente, os trans, né? Muitos outros grupos sociais de risco são as maiores vítimas dessa pandemia. Né? E a gente precisa mudar esse paradigma, né? Mudar esse olhar, né? Exercer mais a empatia, né? Aceitar as diferenças. e isso, voltando até no começo da nossa conversa, que fala da criação dos filhos, né? Os exemplos que nós temos que dar, como que a gente pode abordar esses assuntos. Então, eu vejo que, às vezes, dentro da reunião de domingo da família, todo mundo sentado na mesa, não é um assunto comentado, e quando isso vem, já olham para o lado ver se as crianças não estão na mesa para poder comentar e falar baixinho, como se estivesse falando de um monstro, de uma atrocidade, algo fora do normal. E as crianças, elas têm essa pureza, né, de ter essa empatia, porque elas não julgam, elas não põem rótulos, e, e a gente, é o nosso legado, né, deixar, colocar esses assuntos em pauta, na mesa de domingo da família, sim, de mostrar para os filhos que pode acontecer e se acontecer tá tudo junto, porque o que importa é o amor dele, o amor pessoal, né? Nem se falou, a pessoa realmente se aceitar e se reconhecer dentro disso. E o que a gente pode passar para quem está ao nosso lado. Então, são os pequenos exemplos no dia a dia que eu acho que a gente consegue construir. E essas rodas de discussões também serem muito mais presentes, não só aqui dentro de um cenário do Dia Internacional da Mulher, mas dentro da nossa rotina de família. Isso tem que ser pauta sempre, né? Importante, pá, muito importante. Como o Maru bem disse, né, a nossa geração ela não vai conseguir ter aquela evolução que seria o ideal, né? A gente tem que quebrar esse ciclo de passar isso para os nossos filhos, né? E essas reuniões de família é uma oportunidade da gente quebrar esse ciclo e tentar mostrar para eles que tem, principalmente para os meninos, né, que tem outra possibilidade de ser homem, né? Que existe vários tipos de masculinidade. E esse é um grande desafio que a gente tem que abraçar com o coração. Né? Exato, exato. Muito bom, gente, muito legal. Vamos encaminhar para o encerramento? Vamos lá, passou rápido, mas já está dando aí 50 minutos. Vamos fazer um minutinho aí, mais ou menos, para cada um, fazer as considerações finais. Quem começa aí? Vou começar então. Agradecer, né, primeiro a Tuane por ter idealizado esse projeto maravilhoso. Sem ela, a gente não estaria aqui reunidos, conversando, e agradecer vocês do Homem que Sente, dos Homens que Sentem, porque eu acho que é necessário, sim, os homens quebrarem essas regras, deixarem esse machismo de lado, né? O homem chora, o homem pode expor seus sentimentos, e isso acho que é o começo de uma mudança muito grande. Então, eu agradeço a presença de vocês. Posso ir, Fernanda? Pode ir, fica à vontade.
Primeiro, parabenizar Tuane e Paloma pelo trabalho. Eu achei, como eu falei lá no início, eu achei um trabalho belíssimo, mesmo falando sobre violência, é belíssimo. E segundo, se você é homem, participe do Homens que Sentem, manda uma mensagem para o Fernando e tal, porque é importante ter o diálogo e é importante falar sobre questões masculinas. Questões masculinas que envolvem o masculino e não envolvem a luta do feminismo. A gente não fala sobre isso, a gente fala como é difícil, por exemplo, pedir ajuda. Cara, homem que pede ajuda é um homem, que já passou um monte de barreiras, entendeu? São essas coisas que a gente fala nesse grupo. São coisas próprias do homem. E se a gente começa a desconstruir essas coisas, já é um grande passo. Tá bom? Acho que é isso. Bom, eu queria então agradecer aí o convite, né? A parceria Tuane, sempre atuante aí em vários projetos maravilhosos. Gratidão, Tuane, pelo convite, gratidão, Paloma, aí também por você abrir esse espaço. Eu acho que é super importante esses momentos, né? Além dos homens conversarem entre eles, eu acho importante também ter esse diálogo entre homens e mulheres, que também é super rico. E assim, como o Maru falou, o grupo está aberto, né? Tem vários municípios do Brasil inteiro tem surgido grupos de homens, né? Faz parte de uma rede de masculinidade do Brasil e tem muito grupo de homens se reunindo aí para conversar. Então, se você não, o homem não precisa sofrer sozinho, não precisa vestir nenhuma armadura. Vamos sentar, vamos conversar, vamos tentar explorar novas possibilidades de masculinidade. E parabéns pelo trabalho, achei assim fantástico, né? Como eu falei no início, os relatos têm esse grande poder, né, de despertar empatia, né, de despertar esse olhar das dores, né, do outro, e de repente a gente vê que a gente pode ser melhor, né, vendo esses relatos, né? A gente pode fazer diferente ou a gente pode tentar contribuir para mudar isso, né? É isso, gente. Muito obrigada. E eu também agradeço muito. Obrigada, Fernando. Obrigada, Ricardo. Continuem com Homens que Sentem, que é uma iniciativa muito importante. Pensem no futuro em fazer projetos com meninos, né? Que é algo que a gente também está pensando muito agora com o Central das Mulheres e rodar esse documentário. Trabalhar com meninas, né? Ali na faixa dos 15 aos 20 anos, né? Então, trabalhem com meninos. Trabalhem com escolas, por exemplo, fazer oficina em escola, isso é muito produtivo, né? Porque, de fato, a gente precisa falar com os meninos, né? Criar meninos diferentes, né? E agradecer aqui, mais uma vez, em todo lugar que eu vou agradecer sempre a Paloma e a agência IO e a Laura pelo acolhimento, assim, por realizarem esse sonho, assim, porque eu tive a ideia eu tive a ideia e tudo mais, e eu fiquei com a ideia durante uns 2 meses, por aí, 3 meses. Porque eu achava que nunca ia acontecer, assim. Eu falei, nossa, não sei nem por onde começar a fazer um documentário. E aí a agência pegou e melhorou a ideia e executou, assim, de uma forma muito incrível. Ficou muito bonito. Então, muito obrigada de novo pela parceria, aqui agora também para todo mundo ver. E obrigada, gente. A live foi ótima. Obrigada a todo mundo que assistiu. E qualquer coisa, mandem mensagem, né? Sigam as redes da agência IO, do Centro de Estudos Maria Padilha, do Homens que Sentem também. E é isso, gente. Até a próxima, né? Boa noite, todo mundo. Boa noite. Gente, muito obrigada. Até Tchau, mais, tchau. Gente. Tchau.